Agora é vencer ou vencer. Imagine acordar e descobrir que o governo bloqueou todo o seu dinheiro e você só poderá utilizá-lo depois de 18 meses. O trauma do confisco da poupança, que aconteceu em 16 de março de 1990, durante o governo de Fernando Collor de Mello, ainda causa muito medo em grande parte dos brasileiros. E sempre que um novo governo entra no poder, muita gente fica com medo de que um novo confisco aconteça, como aconteceu na década de 90. Se você nasceu antes de 1990, provavelmente teve a sua vida impactada de alguma maneira pelo plano econômico Collor. Nesse vídeo eu quero te mostrar como isso aconteceu, por que aconteceu e se pode acontecer novamente. Então fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe. Começa agora mais um Papo de Finanças e se você ainda não é inscrito no canal, fica o convite para se inscrever, porque aqui tem vídeos todas as semanas com assuntos que mexem com o nosso bolso. Se você perguntar para quem viveu a década de 90 e tinha dinheiro depositado na poupança, se lembra do confisco realizado pelo então presidente Collor, essa pessoa só não dirá que lembra, como tem péssimas recordações daquela época. Primeiro que muita gente diz que o confisco foi da poupança, mas na verdade a medida afetou outros investimentos também. O plano Collor sequestrou também CDBs, fundos de renda fixa, dinheiro em conta corrente e no overnight, que era uma espécie de aplicação financeira que rendia juros diários e correção monetária a cada 24 horas, mas que hoje não existe mais. Dos investimentos tradicionais, apenas as ações escaparam do confisco. Claro que o governo não é bobo. Na época, esse tipo de investimento tinha um volume de dinheiro muito menor do que acontece hoje. Quando então se fala em confisco, muita gente se refere à poupança, porque era o investimento que o brasileiro mais conhecia e onde guardava também o seu dinheiro. Quanto a isso, a gente não pode dizer que mudou muito, porque ainda hoje temos milhões de pessoas que ainda deixam seu dinheiro na caderneta de poupança. Mesmo tendo ela uma péssima rentabilidade, o Banco Central todos os meses, quando disponibiliza o relatório de depósitos na poupança, apresentam valores bilionários que o brasileiro ainda deixa nesse tipo de investimento. Naquela época, o Brasil passava por uma situação extremamente complicada. A inflação estava fora de controle e chegava a impressionantes 80% ao mês. O que você comprava de manhã, à noite já estava custando mais caro. O reajuste de preços fazia parte do dia a dia do brasileiro que lutava para manter o seu poder de compra. Inclusive a carteira de trabalho de trabalhadores da época conta com vários reajustes salariais devido às altas da inflação, já que o dinheiro perdia seu valor rapidamente. Collor então surgiu para concorrer às primeiras eleições diretas após o fim da ditadura militar. Com o apoio da mídia, com a promessa de acabar com os marajás, beneficiar o povo e livrar o país de uma inflação assustadora que chegava a 2.000% ao ano, Collor, então governador de Alagoas e com um perfil de pessoa muito moderna, foi eleito em 1989 presidente da República com 35 milhões de votos. O segundo lugar ficou com Luiz Inácio Lula da Silva com 31 milhões de votos. Naquele ano, a inflação oficial do Brasil fechou em 1972%. Collor tomou posse em 15 de março de 1990, porque na época o presidente da República ainda tomava posse em março. Somente no mandato seguinte é que um presidente passaria a tomar posse no dia 1º de janeiro. 3 dias antes de tomar posse, Collor pediu ao então presidente em final de mandato, José Sarney, que decretasse um feriado bancário de 3 dias. Para ser mais exato, foram os dias 14, 15 e 16 de março de 1990. O anúncio do feriado bancário causou filas quilométricas nos caixas eletrônicos dos bancos e muita correria para tentar retirar dinheiro. Isso porque o povo já imaginava que algo estava para acontecer. Foi então no dia 16 de março de 1990 que a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, anunciou em uma coletiva de imprensa o início de um pesadelo para a população. O plano Collor entrava em vigor e o dinheiro de pessoas físicas e jurídicas tinha sido confiscado. Em entrevista, Collor dizia que o congelamento do dinheiro estava sendo chamado equivocadamente de confisco. E mesmo sendo uma promessa de campanha de Collor, que muita gente tinha uma grande expectativa de ser um excelente presidente, o confisco aconteceu. No pronunciamento, a ministra Zélia Cardoso anunciou que a moeda Cruzado Novo seria substituída por uma nova moeda, agora então sendo chamada de Cruzeiro. Quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados pode ir ao banco segunda-feira
e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. A parte excedente a esses 50 mil fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. Quem tinha então 50 mil cruzados novos poderia resgatar até 50 mil cruzeiros. O excedente deste valor ficaria bloqueado e depositado no Banco Central do Brasil, rendendo a correção monetária mais 6% ao ano. Para se ter uma ideia, este valor na época seria o equivalente a 1.250 dólares. Ou seja, não dava para fazer muita coisa. Interessante notar que os planos anteriores visavam congelar os preços dos produtos. Já o plano Collor visou congelar o dinheiro. E congelou. Foi um caos e muita gente se desesperou. Para conseguir resgatar mais do que 50 mil cruzeiros, era preciso fazer uma solicitação formal ao Banco Central, que analisaria a situação e depois daria uma resposta ao cidadão para saber se o dinheiro seria liberado ou não. Apenas solicitações extremamente necessárias seriam atendidas. Com o plano Collor, a inflação de fato desacelerou e caiu de 75% para 7% ao mês. Mas isso custou caro. Sem moeda e crédito fluindo na economia, o PIB chegou a cair 7,8% no segundo trimestre de 1990. Para evitar uma recessão catastrófica, o governo começou a liberar dinheiro, inclusive devido a processos judiciais. 45 dias após o confisco, a quantidade de moeda em circulação voltou a aumentar e o PIB fechou com um aumento de 7,3% no terceiro trimestre daquele ano, acelerando novamente a inflação, que flutuava entre 15% e 20% ao mês. A então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, sofria uma rejeição ainda maior que a do próprio presidente Collor. Mais tarde, a ministra deixou o governo, casou-se com Chico Anísio, o famoso professor Raimundo, e mudou-se do país. O fato é que o confisco virou um marco de medo na vida do brasileiro, que tiveram seus valores liberados após 17 meses do anúncio do plano Collor. Um mês antes do que estava previsto. Um plano fracassado que só em 1990 causou uma retração no PIB de 4,5%. Collor sofreu impeachment em 29 de dezembro de 1992, deixando então a presidência da República 2 anos e 9 meses após o anúncio do fracassado plano econômico. Collor renunciou. Terminava ali a trajetória do primeiro presidente eleito pelo voto direto depois da ditadura. Centenas de milhares de pessoas entraram na justiça pedindo reparação dos danos e os processos caminham por vários anos aguardando uma decisão da justiça. Agora a pergunta que não quer calar: seria possível novamente o governo confiscar a poupança? De acordo com vários especialistas, isso até poderia acontecer, mas é muito pouco provável que aconteça por uma série de razões. A primeira delas é que agora existe um impedimento legal para que isso aconteça. A emenda constitucional número 32 veda a edição de medidas provisórias que visem a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou de qualquer outro ativo financeiro. Isso tirou das mãos do presidente da República o poder de que, com apenas uma canetada, consiga confiscar o dinheiro da população. Para mudar a emenda e fazer um novo confisco, o governo precisaria da aprovação do Congresso, o que, mesmo feito de forma muito rápida, daria tempo do brasileiro resgatar o seu dinheiro. A segunda razão é que no período do plano Collor, dominava a hiperinflação no Brasil e o governo estava desesperado para resolver esta situação. Com a entrada do Plano Real em 1994, o Brasil nunca mais voltou a ter um cenário como aquele. Vivemos então uma situação completamente diferente do vivido no começo dos anos 90. Na época então não havia um plano econômico que fosse consistente e suficiente para combater a inflação. Resolveram então tirar o dinheiro de circulação com o sequestro da poupança para reduzir o consumo e, consequentemente, reduzir a inflação. Hoje em dia, o Banco Central do Brasil dispõe de outras medidas, como a elevação da taxa básica de juros, a Selic, para combater a inflação. O fato é que este assunto sempre entra em evidência quando um novo governo entra no poder, seja através de informações falsas, disparadas propositalmente para prejudicar o adversário em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais, ou simplesmente para causar pânico na sociedade. Os jovens de hoje nem sequer imaginam o que foi o período do confisco da poupança. Porém, quem viveu naquela época e já tinha dinheiro no banco, sabe que foram tempos difíceis e que nenhum brasileiro
quer que retorne. Esse é o Papo de Finanças. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, fica o convite para você se inscrever, porque aqui tem vídeos toda semana com assuntos que mexem com o nosso bolso. Eu sou Ivan Araújo, um grande abraço e até o próximo Papo de Finanças.